Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos aí para uma videoaula na tentativa de driblar o coronavírus, não promover a aglomeração de pessoas, preservar a saúde de todos e deixar vocês atualizados com relação ao material das aulas, ok? Me deem um feedback depois de como está o som, a iluminação. É a primeira vez que eu estou usando esse software para gravar aulas, então me deem um feedback sobre a qualidade do vídeo, tá joia? Eu vou desaparecer aqui, deixar vocês com os slides, vocês vão ouvir só minha voz explicando e no final eu volto, tá ok? Até daqui a pouco, lá vamos nós para a aula então. Fui! Bom, na última aula de consultoria, a gente viu aqueles 3 cenários, né, as mudanças, mudança radical, a mudança gradual e a mudança sustentável. Depois a gente viu também a antimudança, né, aqueles perfis que são completamente aversos à mudança, não querem de forma alguma a mudança, né? E a gente viu no final da aula que é um caminho natural, na grande maioria das empresas, o RH começar a prestar consultoria interna, né? Ele orientar os gestores das áreas com relação aos procedimentos de RH, aos procedimentos de gestão de pessoas, que na realidade quem deve fazer são os gestores de linha, né? Então nessa aula a gente vai discutir os conceitos da consultoria interna, porque as empresas estão caminhando para a consultoria interna, quais os riscos que a gente tem aí, né? E uma visão crítica dessa consultoria interna, tá ok? Então a primeira coisa, né, essa mudança do papel da área de RH vem fazer com que ele tome uma posição de parceiro estratégico, né? O RH passa a se definir como um parceiro estratégico das organizações, entendendo a sua estrutura, seus objetivos, a necessidade das pessoas, né, de cada área, e deixa de ser aquele processador de normas e rotinas, né? Simplesmente fazer com que as rotinas sejam cumpridas, fazer admissão, proporcionar, né, os cálculos demissionais, calcular férias, né? Ele para de fazer só isso e passa a ser um parceiro estratégico. Porém, esse modelo ele está em fase de acomodação ainda em muitas empresas, porque o próprio gestor de linha ele tem dificuldade em assumir esse novo papel de gestor de pessoas. E quando vai para lá, né, o consultor interno de RH, frequentemente ele vai passando a ser como um operador de rotinas de RH no departamento onde ele está, para prestar a consultoria, para ajudar o gestor da área a se tornar um gestor da sua equipe, o gestor das pessoas da sua equipe. Por uma questão de não adaptação, né, por uma questão de dificuldade em se adaptar ao modelo, ao papel de gestor de pessoas, e pelo fato do funcionário do RH que está lá como consultor interno já conhecer as rotinas, os processos, ele acaba virando um operador de rotinas de RH no departamento onde ele está, para dar apoio e desenvolver o gestor, né? Por uma comunidade de ambas as partes, acaba acontecendo isso. Outra realidade que faz as empresas buscarem por consultoria, e daí consultorias externas, vem da reestruturação das diversas áreas da empresa, geralmente no sentido de downsizing, ou seja, enxugamento das equipes, diminuir as equipes, e a própria consultoria interna, né? Eles vão enxugando as equipes e vão usando a área de RH também para prestar consultoria e orientação dos gestores.
Manter uma estrutura que represente apenas as competências centrais da organização ou a necessidade de reduzir custos fez com que diversas áreas da empresa, inclusive a área de RH, tivesse sua equipe reduzida, né? Trocando custo fixo pelo custo variável, ou seja, até na área de RH, as empresas, às vezes, por uma questão de redução, vão buscar consultoria externa. Eles diminuem as equipes e trazem consultores com a visão de trazer, ao invés de ter um gasto fixo, né, com o salário das equipes, eles preferem ter um gasto variável, porque o consultor ele pode chamar a hora que o caixa estiver bem, né? O caixa da empresa tá bem, tá tranquilo, dá para investir um dinheiro, daí ele vai chamar o consultor, ao invés de ter um gasto fixo com folha de pagamento, né, e encargos dos funcionários das áreas. E daí vai aumentando o uso da consultoria externa. Nesse cenário global, criou-se uma figura híbrida, né? Quer dizer, com essa busca de consultores, né, redução de equipes, acabou surgindo uma figura híbrida chamada provedor de serviços profissionais, que normalmente é um ex-funcionário que se transforma em consultor externo, sem vínculo empregatício. Então a empresa demite o funcionário, né, paga todas as verbas rescisórias e fala assim, olha, monta uma empresa e começa a prestar serviço para a gente, como consultor, como provedor de serviços, já que você tem conhecimento, né, da área, conhece as atribuições, né, da área de RH, você começa a prestar serviço para a gente. Suas atribuições desse funcionário, que passa a ser um prestador de serviço, são muito semelhantes às que ele tinha como funcionário. Só que agora, sem as limitações contratuais do vínculo empregatício. Então, cuidado, né, com essa forma de trabalho, porque você deixa de ter a segurança, né, do vínculo empregatício, passa às vezes a ganhar mais, porque para o empregador é mais vantajoso, ele aumenta o teu salário, porém ele não recolhe nada, praticamente nada, né? Ele tem a parte dele de imposto, mas com relação aos encargos de um funcionário, ele reduz muito. E esses encargos passam ao prestador de serviço, praticamente. Porque você, enquanto prestador de serviço, você vai ter que fazer uma reserva para o seu fundo de garantia, para o seu 13º, para quando você queira tirar férias, né? O ideal é você reservar 1/13 de cada nota, de cada valor que você recebe para isso, porque você vai pagar o INSS, mas você não tem direito a férias remunerada, não tem 13º e o seu fundo de garantia não está sendo depositado. Então você precisa se garantir, ou fazer uma previdência, né, privada, ou separar uma fatia do que você ganha para garantir essas verbas, tá ok? E como o funcionário conhece muito bem a intimidade e a cultura da organização, ele tem a vantagem, né, competitiva, tem uma vantagem competitiva em relação aos outros consultores, que ele consegue ir direto ao ponto. Ele já conhece os vícios da empresa, ele conhece os vícios das áreas, ele sabe as áreas que mais tem problema, o porquê tem problema. Então ele tem uma vantagem muito grande com relação a outros consultores. Então acabam ganhando os dois, mas tenha cuidado em fazer em optar por essa solução, tá? Passar a ser consultor externo, né? Deixar o emprego e continuar atendendo a empresa. Lembre-se o seguinte também, você precisa
aumentar sua carteira de clientes, porque se você ficar só atendendo a empresa onde você trabalhava, né, você não pode criar situações de vínculo, não pode ter subordinação, não pode ter regularidade em horário, então você vai ter que ter períodos para trabalho na empresa, não estar subordinado diretamente a uma liderança, né, você vai responder sim a alguém, provavelmente ao CEO, ao presidente, ao diretor, né, da organização, mas não vai ter uma subordinação direta, tá? E você vai ter períodos que você não estará dentro da empresa, para não criar essa habituidade, né, de horário, tá? Então você vai ter que aos poucos também ir arrumando outros clientes. Esse modelo é um novo modelo que pode acelerar o atendimento ao cliente, mas tem riscos de privilegiar decisões isoladas e fora do contexto. Por quê? Porque além de você conhecer, né, os problemas e ir direto aos pontos, né, com mais facilidade para resolver os problemas, você tem os vícios também de dentro da organização. Você tem os vínculos com as pessoas. Então, corre o risco de acabar privilegiando algumas decisões saindo do contexto, né? Tanto o consultor interno quanto o prestador de serviços profissionais enfrentam o progressivo afastamento da sua área de origem após um longo tempo sob as influências dos clientes. O que ele quer dizer, né? O que a gente quer dizer com isso? Quanto mais o consultor interno ou o profissional, né, o prestador de serviços profissionais, quanto mais ele se aproxima da área onde ele está prestando o serviço de consultoria, onde ele está orientando como gestor proceder, como gestor de pessoas, ele vai sendo influenciado por essa área cliente. Ele vai se afastando da sua área de origem, que é a área de recursos humanos, e vai se envolvendo mais com esse cliente. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque daí ele perde a capacidade diagnóstica e vai deixando de ser o embaixador de RH. Incorporam os interesses e as conveniências dos usuários. Então ele começa a fazer o que é mais conveniente para o usuário, por conta do vínculo que ele vai criando. Então é muito importante que o consultor esteja atento a isso. Tanto o consultor interno como o prestador de serviços profissionais, né, um consultor externo, ele tem que tomar cuidado com essa proximidade, porque ela acaba acontecendo. Então ele sempre tem que estar vigiando, né, olhando isso, para que ele não perca esse vínculo com a sua área de origem, para que ele não ceda às conveniências dos usuários aos quais ele atende.